quando tu pensa em zagueiro artilheiro, qual nome vem na tua cabeça? E qual meio-campista tu viu fazer mais gols? Então fica aí que nesse vídeo a gente vai ver quais são os maiores artilheiros da história de cada posição e fazer uma escalação com eles. Vamos ver qual é o maior lateral artilheiro, meia, centroavante, lá vai. Mas assim, pra pegar o número total de gols de um jogador não é uma coisa tão simples. Isso porque tem muitos gols em competições amistosas e tal que são contados de um lado, mas que outros órgãos não reconhecem, tá ligado? Por isso a gente reuniu alguns dados pra se aproximar dos números certos. Ah, e qualquer número a mais que vocês tiverem, só colocar nos comentários. E pra começar, vamos com o maior goleiro artilheiro de todos os tempos, que vocês devem saber, né? Rogério Muki Ceni, mais conhecido como Rogério Ceni. O mito, como é conhecido pela torcida São Paulina, é reconhecido como o maior jogador da história do São Paulo. E com razão, o cara foi surpreendente. Em sua carreira, ele marcou incríveis 131 gols em pouco mais de 1.200 partidas. Cara, 131 gols para um goleiro, que negócio maluco. Ele entrou no clube em 1990 e ficou até 2015. Aí quando entrou em 90, ficou oscilando entre a base principal, até que começou a se firmar na equipe a partir de 92. E foi nesse período, até 2015, que ele marcou 62 gols de falta e 69 de pênalti. Sim, 62 de falta. Ele também é o jogador que mais vestiu a camisa de um mesmo clube no Brasil, superando o Pelé pelo Santos. Também é o que mais foi capitão de uma mesma equipe e de jogador que mais venceu pelo mesmo clube. Além de, claro, seus títulos, que são muitos. Tamo bem servidos no gol, né, galera? Indo agora pra zaga, a gente vê outro cara que também foi pra vida de treinador e comandou o seu clube. Ronald Koeman. O ex-técnico do Barça é simplesmente o maior zagueiro artilheiro do mundo. De acordo com o Transfermarkt, jogando na defesa, ele marcou incríveis 245 gols em pouco mais de 700 jogos. Isso é muita coisa. E ele foi um dos poucos caras a ter conseguido jogar nos 3 maiores times holandeses: Ajax, PSV e Feyenoord, além da seleção da Holanda. Mas ele ficou mundialmente conhecido mesmo no Barcelona. Ele ficou no Barça de 89 a 95 e no ano de 1992 chegou na final da Champions contra a Sampdoria e fez o gol da vitória de falta. Com o gol dele, o Barça ganhou sua primeira Champions, histórico. E ele até já tinha ganhado a Champions com o PSV em 88, além de uma Eurocopa com a Holanda e lá vai. O cara foi gigante. E nessa nossa escalação vamos colocar só um zagueiro. Então bora partir para a próxima posição e falar do lateral direito com mais gols. E de todos os laterais, esse artilheiro é o brasileiro Nelinho, que é considerado um dos melhores batedores de falta de todos. Ele jogou entre os anos 70 e 80, passando por clubes como o Grêmio, Atlético Mineiro, Seleção e principalmente o Cruzeiro. E existe alguma discussão sobre quantos gols ele fez, até porque muitos analistas de fora não consideram aqueles gols feitos em estaduais e tal. Mas de acordo com fontes, o Nelinho fez um total de 165 em sua carreira. O cara até jogou 2 Copas pelo Brasil, em 74 como reserva e em 78 como titular. E o doido é que depois de jogar 8 anos no Cruzeiro e ganhar até a Liberta com a Raposa, ele foi e passou 6 anos no seu maior rival Atlético. Pra se ter uma ideia, o cara foi tão ídolo que em sua despedida fizeram um combinado entre Cruzeiro e Atlético contra uma seleção mineira que ele anotou 2 gols de falta. Gigante. E se o lateral direito é do Brasil, o esquerdo também é, e é um dos maiores de todos: Roberto Carlos. Sim, o pentacampeão mundial passou por vários times, principalmente o Real Madrid, e marcou um total de 127 gols. Talvez um dos mais lembrados seja aquele em 97 contra a França, onde ele quase do meio campo deu um chutão e a bola fez uma curva assustadora pra cair no fundo da rede. Parecia que a bola era guiada, mano, imagina. E no Real ele chegou no ano de 96, ficando ali por incríveis 11 anos. Fez até parte daquela era dos Galácticos, com Ronaldo, Beckham, Zidane, lá vai. Então o cara ganhou muita coisa. Só de Champions foram 3, 4 La Ligas, pelo Brasil a Copa de 2002 e lá vai. Só título de peso. E o fato interessante é que lá no final de sua carreira, quando saiu do Corinthians, o cara foi pra Rússia jogar num time chamado Wanzi. Aí depois do técnico lá ser demitido, ele assumiu a função de treinador também. E o seu último clube foi o mais aleatório ainda: o Delhi Dynamos, da Índia. Pois é, ali ele também foi aquele jogador-treinador e encerrou a carreira de vez em 2016. Que negócio aleatório, né? E fica aí que quando a gente chegar nos atacantes, vai aparecer um cara que tu talvez nunca tenha ouvido falar, mas é um dos maiores artilheiros da história. Mas tá, saindo da defesa, bora ir pra meia, onde a gente dá de cara com um jogador que tu também talvez nunca tenha ouvido falar, mas é um que meteu muita bola na rede: o alemão Fritz Walter. Esse cara jogou há muito tempo, entre os anos 30 e 50, mas seus gols continuam marcados. Ele jogava na meia, principalmente como meio ofensivo, e colocou 390 bolas na rede. O cara fez quase 400 gols, velho, mas quase todos eles foram por um único time: o Kaiserslautern, da cidade de Kaiserslautern, na Alemanha. Esse time hoje tá na 2ª divisão, mas lá atrás com o Fritz ganhou o campeonato alemão 2 vezes. Esse meia também jogou demais pela seleção de seu país, onde ganhou o seu maior título, a Copa do Mundo de 54. Naquele ano o Fritz foi jogador da seleção e era o capita, então liderou a campanha que deu aos alemães o seu primeiro título mundial. Foi um dos poucos caras na história
história levantar a taça de campeão do mundo como capitão. Esse foi fera. E outro meio da nossa escalação é um que meteu muita bola na rede, mas diferente do Fritz, nunca ganhou a Copa do Mundo. O Michel Platini. Esse francês foi um dos melhores da sua geração e jogou só em 3 times. O Nancy, Saint-Étienne e o principal, a Juventus. Ele chegou na Juve em 82 e ficou lá até 87. Foram só 5 anos, mas 5 anos que ficaram pra história. Cara, jogando na Juve pela seleção francesa, o Platini foi simplesmente o melhor jogador do mundo 3 vezes seguidas. Ele foi o melhor do mundo em 83, quando foi campeão italiano e campeão da taça, vencedor de taças com a Juve. Em 84, o cara ganhou a Eurocopa com a França. Em 85, levou a Champions League com a Juve. 3 bolas de ouro em sequência, não é pra qualquer um. E nas 2 maiores finais europeias, tanto na final da Euro quanto na final da Champions, ele marcou. Olha aqui, cara decisivo. Entrando na lista como um dos meias que mais marcou na história do futebol, com 353 gols. Alguns dizem que é 322, o que continua sendo muito alto. Mas o Platini, mesmo com essa carreira avassaladora, se aposentou muito cedo. Ele pendurou chuteiras com só 32 anos. Aí logo depois de se aposentar, virou treinador da seleção francesa até 92. Loucura se aposentar com essa idade, com essa carreira, né? E se o Platini destruía, o terceiro meia que compõe nosso timaço é um que jogou literalmente ao mesmo tempo que ele, mas em outro continente. O Arthur Antunes Coimbra, mais conhecido como Zico. Cara, o Zico é um dos maiores da história após Pelé, e de longe o maior da história do Flamengo. Ele estreou no profissional em 71, ficou no Rio até 83, ficou um tempo na Itália e depois voltou pro Fla por mais 4 anos. E nesse tempão com a camisa rubro-negra, ele marcou incríveis 509 gols. Cara, só pelo Flamengo, o Zico meteu mais de 500 bolas na rede. E claro, conquistando títulos gigantes, como 7 cariocas, 3 brasileirões, uma Libertadores e o Mundial de 81. Mas se 500 gols já é muito, o cara ainda atuou na Udinese da Itália, Kashima Antlers do Japão e a seleção. Então, de acordo com o livro A História de Todos os Gols de Zico, escrito em 2022, como um profissional, o cara chegou na marca das 690 bolas na rede. O meia com mais gols na história. Olha que meio campo fera que já tá sendo montado. Fritz Walter, Zico e Platini. Meio campo fraco esse, né? Mas quando o assunto é gol, a gente só pensa em uma coisa: os atacantes. Sim, nossa formação é um 3-3-4. Mais atacante que zagueiro. Mas bora, se o time toma 5 gols, faz 7. E na ponta direita, estreando o nosso ataque, tem ele, o incrível Lionel Andrés Messi Coutinho. Sim, o nome completo é esse. E se o Zico marcar 690 oficiais é muito, o Messi já passou dos 800 como profissional. Mano, imagina, 800 gols é tanta coisa que pra qualquer jogador chegar nesses números, ele teria que fazer 50 gols por temporada por 16 anos seguidos. Ou seja, se hoje um cara estreando no profissional começasse fazendo 50 gols no ano, ele teria que fazer esse número repetidamente até 2039. São números estratosféricos. E o auge de gols foi no ano de 2012, quando o Messi fez um negócio simplesmente de outro mundo. De janeiro a dezembro daquele ano, somando Barcelona e seleção, o cara fez simplesmente 91 gols. Sim, cara. Pra tu ver, o Messi sozinho superou a quantidade de gols de times inteiros, como Manchester United, PSG, Chelsea e Borussia Dortmund. Só o Messi fez mais gols que o Dortmund campeão alemão, velho. É assustador. Essas marcas e os títulos gigantes deram pra ele incríveis 7 bolas de ouro e 7 prêmios de melhor da FIFA. Tá louco? E se o Messi já era um dos maiores de todos, no ano passado, com a Copa do Mundo com a Argentina, realmente subiu mais ainda de patamar. Agora, na minha opinião, ele é o segundo maior da história. Só fica atrás de outro cara que a gente vai mencionar mais pra frente. E se o Messi tá na ponta direita, na esquerda tem um cara que cheira gol e rivalizou com ele durante toda a carreira: o Cristiano Ronaldo. Hoje o papai Cris é centroavante, mas tá aqui na ponta porque foi assim que surgiu pro mundo, digamos assim. E até no Real Madrid jogou muito nessa posição. E se os gols do Messi são impressionantes, o Cristiano já passou dos 830 e continua marcando com a seleção portuguesa e com o Al Nassr. Uma máquina. E o seu auge, digamos assim, foi entre os anos de 2013 e 2018, quando foi o artilheiro da Champions 5 vezes seguidas, somando no total 7 artilharias do torneio. Imagina, só pelo Real Madrid ele anotou 450 gols em 438 partidas oficiais, mais de um gol por jogo. E ele também é o maior goleador de seleções de todos os tempos. O que o cara fez por Portugal, ninguém mais fez na Europa, disputando incríveis 5 euros e 5 Copas do Mundo. Um negócio praticamente impossível de repetir. Então também foi super vencedor de prêmios individuais e tem 5 bolas de ouro. Mas muita gente diz que devia ser 6, hein? Tu é desse que diz que aquela de 2018 devia ser dele? Comenta aí. Então beleza, agora que temos Messi e Cristiano em cada ponta, coisa fraca, faltam os dois centroavantes. E como nos centroavantes com mais gols na história, a gente ia colocar o baixinho Romário, que marcou por volta de 770 gols oficiais. E se contar com todos, por suas contas, o cara marcou incríveis 1002. Tanto que lá em 2007 todo mundo comemorou o seu milésimo quando marcou contra o Sport. Mas se o Romário tem essa quantidade, um cara que tu provavelmente nunca tenha ouvido falar marcou mais gols que ele: Joseph Bitzel.
Bitsson. Sim, se pronuncia Bitsson. Esse cara nasceu em Viena, no Império Austro-Húngaro em 1913. Ele é o mais antigo aqui do vídeo, mas aparece por merecer. Ele fez sua carreira entre os anos 30 e 50, só jogando em times em volta da sua região. O time que mais defendeu foi o Slavia Praga, da antiga Tchecoslováquia. Ele acabou dando azar, porque bem no que seria o seu auge, veio a Segunda Guerra Mundial. Então não foi pra times de outros lugares, tá ligado? Mas ele é o maior artilheiro da história daquele clube e jogou por duas seleções. Primeiro pela Áustria e depois pela Tchecoslováquia. E com seus feitos, o cara alcançou simplesmente uma das melhores médias de gols da história. De acordo com a FIFA, ele tinha uma média de 1,52 gol por jogo. Ou seja, a cada 200 partidas, ele colocava 304 bolas na rede. Imagina! E de acordo com a FIFA, o cara marcou no total 805 gols. Isso é muita coisa. Mas esses são só números reconhecidos pela FIFA. Se a gente for ver outras instituições, como a Fundação de Estatística e Registro de Futebol, em gols oficiais ele pode chegar aos 950. E se isso já é grande, de acordo com a mesma galera, o Beacon, somando todos os jogos oficiais ou não, marcou mais de 1.800. E o próprio Beacon disse que chegou nos 5.000. Mas cara, isso é um número estratosférico e praticamente impossível de conferir, tá ligado? Então vamos ficar com aquele número da FIFA de 805, que já é impressionante. Se o Beacon jogasse hoje com essa média, seria um dos caras mais valiosos do mundo, imagina. Então ele entra no nosso time. Que louco que tem uns artilheiros quase que desconhecidos pra nós aqui do Brasil, né? E por fim, o último atacante é o cara considerado o maior jogador da história, o que revolucionou o futebol e colocou o Brasil no mapa do esporte. Pelé! Cara, o Pelé, de acordo com a FIFA e alguns europeus, marcou 757 oficiais. Isso porque não conta com amistosos e etc. Mas nas contas do rei, que pega todas as partidas, chega nos incríveis 1.283. Qualquer uma das contas já é uma coisa gigante. E a gente conta com os gols do Pelé em jogos não oficiais também, porque antigamente eram feitos muitos amistosos e alguns eram até bem importantes. Então imagina, além daqueles 757, também marcou praticamente 500 em outras partidas. E tudo que o cara podia ganhar, ele ganhou. 2 Libertadores, 2 Mundiais, 10 Paulistões e etc. Mas o que faz ele ser considerado o maior da história é o que fez pelo nosso Brasil. Como vocês estão ligados, ele é o único jogador a ser tricampeão mundial. Tá certo que na edição de 82 ele se machucou, mas em 58 e 70 foi o principal jogador e fez gols gigantes nas fases finais, incluindo na decisão. É o maior atleta de todos os tempos. Então olha como ficou a nossa seleção de craques artilheiros. Embaçado demais, esse meio campo e esse ataque é uma coisa absurda. Levaria qualquer torneio com facilidade. Mas e aí, qual que é o maior goleador que você já viu jogar? Comenta aqui embaixo. E se gostou desse vídeo, dá uma olhada nos outros que eu já postei. Tenho certeza que tu vai curtir. Então beleza? Valeu e tchau!